todos presentes aqui, quem está nos assistindo também aí fora na internet. Vamos começar essa palestra sobre o Coronel Nestor da Silva aqui, que tem esse nome, First Person Shooter da vida real. Bom, aqui nós temos uma parcela bem grande de pessoas adeptas do Wargaming, né, dos jogos de tiro em primeira pessoa, que todos são passados, assim, em grande parte deles na Segunda Guerra, outros modernos, mas aqui nós temos entre nós uma pessoa que passou por isso na vida real, né, todas essas experiências, tomada de objetivo específico, tomada de terreno, nos jogos, o Coronel Nestor passou de verdade, tá? Então ele vai dividir aqui com a gente hoje um pouquinho dessa experiência dele, que já vai aí 70 e tantos anos dessa experiência. Por falar nisso, o Coronel está prestes a completar 100 anos de idade, tá? Daqui menos de um mês. Então no finalzinho aí eu vou pedir um feliz aniversário para o Coronel, tá? Mas por enquanto a gente vai dando prosseguimento aqui. O que foi a Força Expedicionária Brasileira que o Coronel fez parte? Uma divisão de infantaria brasileira nos padrões norte-americanos. Essa divisão constava com 25.334 brasileiros, né? E eram 3 regimentos, sendo um deles do Rio de Janeiro, um de Caçapava, em São Paulo, e um de São João del Rei, em Minas Gerais. Então, um regimento de Minas Gerais, um de São Paulo, um carioca. Esses brasileiros partiram para o combate na Itália a partir de julho de 1944. Né? Então, depois, o coronel já partiu em setembro, e eles começaram a combater o exército alemão que ocupava a parte norte da Itália a partir de setembro de 44, efetivamente. Então, no teatro de operações, como vocês podem ver nesse mapa aí, ó, do centro da Itália, vocês podem ver Roma ali embaixo, eu não sei se dá para ver ali mas Roma na parte de baixo, e aquela bandeirinha do Brasil mostra exatamente onde o Brasil começou sua campanha. Ou seja, ali do lado de Pisa, aquela cidade da Torre Torta, né? O Brasil começou a campanha logo ali. Logo do lado, posições americanas, mais a leste, posições britânicas, né? E onde vocês estão vendo as bandeiras alemãs ali em cima, é onde estava a linha de frente dos alemães. Como vocês podem ver, o terreno é um terreno de montanha. Essa cadeia de montanha chama-se Cadeia dos Apeninos, Cordilheira dos Apeninos. Ela passa por toda a Itália. Logo depois, aquela área verde lá em cima é chamada de Vale do Rio Pó. É uma área de terreno limpo, de terreno sem relevo, né? Bastante campestre, que era, digamos, o grande medo dos alemães seria ficar exposto nesse terreno. Por isso eles se agarraram muito às suas posições na montanha. E é nesse contexto que os brasileiros entram em combate com eles, contra os alemães, muito agarrados nessas posições de montanha. Então, o primeiro grande desafio da FEB foi a tomada desse monte aí, ó. A Batalha de Monte Castelo. Monte Castelo é um montezinho, não é muito grande. O grande trunfo de Monte Castelo, que estava na mão dos alemães, é que da partir lá de cima desse morro, que não é um morro muito alto, mas ele permitia a observação de uma estrada, chamada Estrada 64. Essa estrada passava pelo meio dos Apeninos e saía em Bolonha, do outro lado. Essa estrada era vital para os aliados conseguirem passar as defesas alemãs nas montanhas. E toda vez que um comboio, um carro, qualquer coisa passava pela estrada, os alemães conseguiam ver eles lá de cima da montanha. Vendo de cima da montanha, eles chamavam o apoio de artilharia deles, que ficava atrás dessas montanhas, e então destruíam basicamente todos os veículos que passavam pela estrada. Era vital para a campanha aliada norte-americana, britânica, que Monte Castelo caísse. E a tarefa de derrubar Monte Castelo, de conquistar Monte Castelo, ficou a cargo da Força Expedicionária Brasileira. Tá? Então, aqui a gente tem um mapa da operação, vocês estão vendo a bandeirinha do Brasil aqui no canto, ó. O Monte Castelo é esse monte menorzinho que tem aqui. Como vocês estão vendo, tem uma cadeia de montanhas atrás, que é inclusive mais alta que o Monte Castelo. É nessa cadeia de montanhas que ficava a artilharia alemã, que ficava atirando contra a estrada. Então houve uma operação muito grande, de gigantesco vulto, para poder tomar essa cadeia de montanhas e apoiar a FEB na tomada de Monte Castelo, forçando os alemães para trás. Então, sem mais delongas aqui, eu vou deixar o coronel falar as experiências dele em Monte Castelo. Sou o Coronel Nestor da Silva, veterano da Força Expedicionária Brasileira no Teatro de Operações da Itália. Eu entrei no Exército como soldado e depois de soldado eu fui até segundo sargento. Terminei
o 2º grau como 2º sargento. Aí o Brasil declarou guerra ao eixo. O eixo composto da Alemanha, Itália e Japão. Uma vez declarada a guerra, nós nos preparamos para partir para a Itália, organizando a divisão de infantaria que iria lutar nos campos de batalha da Itália. Saímos do Brasil. Bem, eu servia em Belo Horizonte, depois de uma inspeção de saúde rigorosa, que tinha por objetivo selecionar 4 categorias: a primeira, excepcional de saúde, a segunda, normal, a terceira, regular, e a 4ª, incapaz. Eu fui classificado na primeira, excepcional, com outros militares. Uma vez aptos para a guerra, nós fomos transferidos de Belo Horizonte para São João del Rei, Regimento Tiradentes, escolhido para fazer parte da divisão de infantaria que iria lutar na Itália. Fomos para o Rio. No Rio nós encontramos com 2 outros regimentos. Uma divisão de infantaria é composta de 3 regimentos. Foi conforme o nosso amigo já disse, o 6º Regimento de Infantaria de São Paulo. E outro regimento do 1º Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro. E, finalmente, o outro regimento de Minas Gerais, minha terra, São João del Rei. Dali partimos todos para o Rio de Janeiro. E um dos regimentos seria escalado para seguir no 1º escalão para a Itália. Ninguém sabia quem era. Nós fomos, cada regimento foi acampar num determinado lugar no Rio de Janeiro. Quando ficamos 3 dias acampados. Quando voltamos, aí é que descobrimos que o 6º RI tinha sido escolhido para participar do 1º escalão. Ele saiu em julho de 1944. E o 11 RI, com o 1º RI é Regimento de Infantaria. Nós fomos no mês de setembro, início de setembro. Gastamos 10 dias de viagem. Fomos perseguidos por submarinos alemães. A Marinha de Guerra brasileira acompanhou e protegeu os nossos navios até a altura do meio do caminho, do meio do Equador para frente até a Itália. Nós fomos comboiados pela Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Descemos em Nápoles. Descemos em Nápoles. Em Nápoles, o 11 RI foi escalado para tomar umas barcaças e com direção a Livorno. Essas barcaças deu um enjoo em toda a tropa. Não, até a disciplina foi quebrada, porque não tinha general, não tinha coronel, não tinha soldado. Todo mundo enjoado. De Nápoles nós fomos até Livorno. Livorno nós pegamos um comboio de caminhão e fomos até a cidade da Torre, Cisa.
E lá o 11RI ficou 2 meses recebendo uniformes, armamentos e treinamentos. O meu batalhão foi depois para a cidade de Filétoli, onde recebemos um treinamento rigoroso, como se fosse a própria guerra, bala real. Daquele lugar, nós fomos deslocados já direto para o front, para as 3 casas de Guanela. E ali substituímos o primeiro RI, que já tinha ido na frente. O 11RI foi o último a entrar no front. Bem, depois disso, nós fomos projetados os ataques a Monte Castelo. Monte Castelo foi atacado 4 vezes. Na primeira vez foi o americano que também fracassou. Na segunda, terceira e quarta vez foram os brasileiros, é que na 4ª vez nós conquistamos Monte Castelo, porque o nosso ataque antes tinha sido sempre de frente, e depois que nós começamos a atacar pelos flancos, aí sim tivemos a vitória. Atacamos Monte Castelo na segunda, terceira e 4ª vez. Na 4ª nós conquistamos, no dia 21 de fevereiro de 1945, o Brasil conquistou a primeira grande vitória, que foi a tomada de Monte Castelo. Mas acontece que depois de Monte Castelo existia uma outra batalha prevista, que era a cidade de Montese. Na cidade de Montese, o alemão concentrou toda a sua potencialidade em armamento, em gente, porque se ele perdesse Montese, eles seriam perseguidos pelos brasileiros e eles não teriam mais condições de nos enfrentar. Pois bem, no dia 14 de abril de 1945, às 2 horas, o meu batalhão, que era o primeiro batalhão do 11RI, foi escalado para atacar Montese. Montese é uma cidade que fica um pouco sempre em cima do morro, porque lá na Itália é um país bastante montanhoso. Quando a montanha não é alta, sempre tem montanhas mais baixas. A minha companhia, segunda companhia do 1º Batalhão do 11RI, é que recebeu a missão de atacar Montese. 3 pelotões em linha. O primeiro pelotão à esquerda de Montese, para atacar uma elevação que nós chamávamos de cota 759 metros do nível do mar, né? À direita, no centro, o meu pelotão. À esquerda foi o primeiro pelotão do tenente, esqueci o nome. Mas acontece que ele foi ferido no início do ataque. E o sargento subcomandante pegou o pelotão e conquistou a tal de cota 759. À direita de Montese, atacou o 2º pelotão, comandado pelo tenente Ari Hauer. Esse Ari Hauer é descendente de alemão e
era de Santa Catarina, um excelente oficial. E no centro de Montese, que era o pior lugar, coube ao 3º pelotão comandado pelo tenente Iporã. Eu era o subcomandante do Iporã. Então, à direita, o tenente Ari Hauer, que tinha como objetivo atacar uma fortaleza dentro do cemitério de Montese. E, no centro, a concentração maior do alemão coube ao meu pelotão, que era do tenente Iporã Nunes. Eu era o subcomandante do pelotão. Mas os alemães, quando sentiram que nós já estávamos começando a entrar na cidade de Montese, olha que combater Monte Castelo não tinha casa, então tudo facilitava. Mas Montese tinha que combater de casa em casa. Uma casa, às vezes, estava vazia, mas as outras estavam com os alemães. Eu dei logo numa casa que tinha 8 alemães. Mas acontece que os oficiais alemães tinham dado instrução para os soldados deles, dizendo que cuidasse com os brasileiros, porque nós éramos índios e que comia a orelha do sujeito. Então, o alemão, enquanto estava afastado, oferecia resistência. Mas quando estava próximo, que nós fazíamos prisioneiros, eles se entregavam física, moral e de toda maneira. A gente não falava alemão, nem eles falavam português. No microfone. A gente fazia sinal para eles, eles deitavam, ajoelhavam, faziam o que a gente quisesse. Por acaso, eu na guerra tive sempre muita sorte. Deus sempre me ajudou. Perto de mim tinha uma grande cratera de bomba de aviação. E eu fiz esses 8 prisioneiros. E tinha que passar revista em cada um. Ia passando de revista e empurrava o cara lá para dentro do buraco. Buraco enorme. Até que cheguei no último, de um canivete polivalente. Desculpa. Você quer que eu segure o microfone para o senhor? Eu seguro o senhor fala. Então, esse canivete eu trouxe para o Brasil como um presente ao meu filho, uma recordação da guerra. Mas eu fui à guerra solteiro. Hein? Pois bem, a artilharia alemã cortou os fios de telefone do nosso pelotão e nós ficamos sem comunicação. E uma guerra sem comunicação é guerra perdida. Mas eu mandei o meu soldado telefonista com fio na mão, percorrendo até achar onde ele estava cortado. Ele achou, emendou, e eu consegui entrar em comunicação com o meu comandante de companhia, e escutei o sargento contando a história do tenente Ari Hauer, que tinha avançado e levado uma rajada na cabeça e tinha sido ferido mortalmente. Então, nós continuamos a atacar. Quando foi lá para as 11 horas da noite, eu recebi um telefonema. Eu falei, poxa, mas telefone nessa granada caindo, metralhadora disparada, artilharia caindo perto,
uma barulhada que a gente mal ouvia um companheiro perto. Eu fui atender o telefone. Era o meu comandante de batalhão. Ele falou: Nestor, sargento Nestor, aqui fala o seu comandante de batalhão, Major Lisboa. O general Mascarenhas de Moraes, que é o comandante da Força Expedicionária Brasileira na Itália, deseja falar com o senhor. Passou o telefone para o general. O general disse: Sargento Nestor, acabo de assinar sua promoção de segundo sargento a segundo tenente, 5 promoções de uma vez. Você honra as suas estrelas, estas estrelas, como você honrou as suas divisas de sargento. Muito obrigado. Segue em frente. Ainda me deu um impulso para eu continuar a guerra. Pois bem, aí nós continuamos o ataque a Montese e conseguimos avançar. O alemão se recuou um pouco. Uns carros de combate comandados de brasileiro começou a descer na direção de Montese e os alemães se afastaram um pouco. Pois bem, quando foi na manhã do dia seguinte, eu fui escalado para comandar o pelotão do tenente Ari Hauer, que tinha morrido, para conquistar o objetivo que estava dentro do cemitério. Chegando ao cemitério, eu imaginei, botei 2 granadas na mão de cada, são 6 soldados, botei 2 de um lado do cemitério, 2 do outro e 2 lá no fim, e nós ficamos com a metralhadora frente para a porta do necrotério que dava para nós. Era o morro. E assim, daí a pouco, quando eu desse um apito, o americano fornecia para a gente um apito que a gente, apitando, todo mundo ouvia ali por perto, mesmo que tivesse barulho. Eu dei um apito, todo mundo jogou as granadas para dentro do cemitério e dentro do necrotério saiu um homem com um pano branco na mão, acenando. Eu achei que ou podia ser pedido de paz ou então uma maneira de nos enganar. Mas eu sou mineiro e todo mineiro é desconfiado. Então, eu falei com você, desce, fiz assim para ele. Era um italiano. Italiano a gente conversava e entendia, ele entendia o português e nós entendíamos bem o italiano. Ele falou: o pessoal de lá de dentro quer se entregar. Eu falei: e se você estiver mentindo? Você vai ficar bem na frente da metralhadora aqui. Se for mentira, você está morto. Mas ele deu sinal para dentro. Eu falei: vem de 1 a 1. Se tiver muita gente aí para dentro, vem de 1 a 1. Aí veio o comandante, que era um subtenente. Desceu, eu encostava ele, botei na frente da metralhadora e assim tinha 19 homens lá dentro. Eu tinha falado com o italiano que eles saíssem, mas sem arma, logicamente. Aí eles deixaram as armas lá e assim nós conquistamos o objetivo do tenente Ari Hauer, que tinha morrido. Pois bem, dali nós continuamos o ataque. Eu pela direita, o tenente Porã pelo centro e o sargento que substituiu o tenente Malheiro pela esquerda, e fomos até
conquistar Montese. No quarto dia nós conquistamos Montese. Agora eu vou contar uma historiazinha rápida. Chegando em Montese tem uma torre. Depois que nós tomamos Montese, a torre fica depois da cidade. O Iporã, o tenente Iporã, chegou na torre e resolveu subir os degraus da torre para contemplar Montese. Mas quando chegou no meio da torre, tinha um espelho grande. Nós tínhamos ido para lá sem barba, né? Mas com o tempo, a barba foi crescendo, crescendo, e nós ficamos de barba grande. E o tenente Porã, quando olhou o espelho, viu aquele homem barbado, não reconheceu, deu um tiro no espelho, e o espelho acabou, aí ele voltou rindo dele mesmo. Deixa eu mostrar uma foto da cidade aqui, cara. Coronel, olha a foto de Montese. Fala pra gente como é que ficou a cidade. A cidade de Montese tinha 1000 e tantas casas, mas depois do ataque, 800 casas foram destruídas, completamente destruídas, inclusive a igreja. A igreja, aconteceu outro caso também na igreja. Eu vou contar. Pode dar tempo. Na igreja, metade em pé, metade destruída, os padres tinham guardado no tijolo, tirado o tijolo da parede, colocado lá dentro um pernil com um litro de vinho. Então o soldado queria logo avançar. Eu falei, não faça isso. Pode estar envenenado. Então falei, tem que ser candidato a provar o vinho e a comer um pedaço da carne do pernil. Bom, ele comeu, achou gostoso e não aconteceu nada. Aí eles estraçalharam o pernil e acabaram com o vinho. Só eu não comi do pernil, nem bebi do vinho. Bom. O coronel Nestor, ele tem duas condecorações muito importantes. Uma delas é essa que está aqui, ó, chamada Cruz de Combate de Primeira Classe. Coronel, por favor. Cruz de Combate de Primeira Classe. Essa é a condecoração brasileira mais alta por bravura em combate, tá? Isso é por feitos... Essa medalha só é concedida a quem se destaque individualmente em combate. Não basta tomar parte no combate. Você tem que combater e se destacar. E eles acharam que eu destaquei, tanto que eu fui promovido. 4 promoções. Terminada a guerra, voltei para o Brasil, fiz a escola militar e fiz os cursos todos. E comecei de soldado até tenente-coronel. Fui para a reserva, quando tenente-coronel, fiz ainda a... Gente, essa outra aqui, ó, é chamada de condecoração Sangue do Brasil. Isso aqui é o equivalente nos Estados Unidos, vocês veem nos jogos, Purple Heart, tá? Coração púrpura. Isso aqui é o equivalente brasileiro. É por ferimento em combate, tá? Então, coronel, conta pra gente como que o senhor ganhou essa condecoração. Aconteceu o seguinte, nós usávamos na cabeça um capacete de fibra por baixo e por cima um capacete de aço. Quando um tiro de artilharia caiu atrás de nós, da tropa, que estava começando a subir Montese, um estilhaçozinho de granada
pegou meu capacete aqui, o de aço, ricocheteou sobre o capacete de fibra e saiu pela frente. Eu só senti o soco. Falei, bem, devo estar morto. Vou esperar um pouquinho para ver se estou raciocinando. Não aconteceu nada, eu fui, continuei. Nem quis saber de capacete nem nada. Mas quando eu cheguei lá na frente, o soldado falou, ih, sargento, você está com o capacete furado. Falei, aí eu tive medo, pensei que eu tivesse ferido. Tirei o capacete, bati a mão, não tinha nada. Toquei para frente. Isso é um acontecimento. Por causa disso é que eu fui condecorado com essa medalha de sangue do Brasil. Eu tenho 12 medalhas. Esta daqui é mérito da defesa. Esta é mérito do Exército. Esta é que é a medalha. É a Cruz de Combate Primeira Classe. É o que dá até um pouco de orgulho para quem a possui. Essa daqui é a medalha do mérito nacional. Só o presidente da República é que pode conceder essa medalha. E só o presidente da República pode colocar essa medalha no peito do agraciado. Sabe quem é que colocou essa medalha aqui no meu peito? É a presidente, não é a presidenta não, presidente Dilma. Nós éramos 3, um da Marinha, um do Exército e um da Aeronáutica, que fomos contemplados com essa medalha. Os dois, um da Marinha e da Aeronáutica, já estava bem velhinho, não podia quase andar, tinha que ter um tenente para levá-lo lá onde estava a presidente. Eu sou bom para andar ainda, graças a Deus. Cheguei lá, fiz continência, apresentei, coronel restaurativo da Alma Infantaria, pronto para receber a medalha. Ela olhou assim para mim, assustada, e falou, quantos anos o senhor tem? Eu tinha 97. Eu falei, 97. Ela falou, o senhor está inteirão, hein? E deu um beijo aqui, outro aqui, e eu, a oficialidade toda atrás, rindo do que estava acontecendo. Pois bem, então eu fiz continência, me retirei e fui me colocar no lugar que eu estava anteriormente. Coronel, uma das atividades que o senhor realizou como sargento de pelotão bastante na Itália foi a atividade de patrulha. Né? Então, o senhor pode contar para a gente como é essa atividade de patrulha? Eu tomei parte em 4 ataques e comandei 18 patrulhas. Patrulhas é uma ação de combate mais perigosa que tem. Porque nunca você se fizer 100 patrulha, cada uma sai de um jeito. Porque o inimigo também faz as dele de lá para cá. Então parece que a gente combina que na vinda deles para cá e na ida nossa para lá, se encontrar, não acontece nada. Mas na volta, se cuide. Então foi assim, eu recebi uma... O sargento, nós éramos 4 sargentos. Cada um fazia patrulha num dia. E trocava. Eu tinha feito uma patrulha no dia anterior. Às 5 horas da tarde era a hora fatídica em que o tenente, comandante pelotão, era chamado para receber as ordens sobre patrulha. Onde fazer a patrulha
e como fazer a patrulha. Aí o tenente sabia que todos os outros estavam na minha frente. Eu estava folgado, já tinha feito um. Aí ele chegou perto de mim: Nestor, é para você. Eu falei: não, tenente, eu fiz uma ontem, tem 3 sargentos na frente aí. Ele falou: não, o seu nome já veio lá de trás. Por que essa patrulha? Essa patrulha, a patrulha alemã, à meia-noite, pontualmente, ela lançava barragem de morteiro e rajadas de metralhadora, porque estava no alto e nós estávamos no baixo. E ninguém tinha sossego onde nós estávamos. Era já inverno. Pois bem, então o tenente falou: olha, Nestor, você vai fazer essa patrulha e sai daqui às 9 horas da noite para estar lá às 11 horas e esperar o alemão, que chega sempre à meia-noite. Eu falei: não, tenente, eu vou sair às 7 horas. Ele disse: sai às 9. Eu falei: eu vou sair às 7. E saí às 7. Escolhi os meus soldados, já tinha um soldado que a gente tinha confiança neles. Saímos. Chegamos lá às 9 horas. Armei a minha patrulha em forma de ferradura, com a abertura voltada para uma ravina. E o resto do soldado botei em volta de mim. Eu e um soldado de Mato Grosso, valente, ficamos atrás de uma moita, de um arbusto largo assim, bem na frente. Daí a pouco nós estamos sossegados, porque era 9 e pouco. Daí a pouco nós começamos a escutar alguém pisando, subindo dentro da ravina. Tinha uma ravina, só um barranco de um lado do outro, com fundo assim, e morro. Vinha de baixo para cima. Nós estávamos em cima já. Pois bem, quando ele chegou a quase 1 metro de onde eu estava, eu e o soldado falou baixinho para mim: vou atirar. Eu falei: não, você não atira. Quando ele chegava com a cara, ele veio de 4. Quando ele chegar bem pertinho, você dá uma coronhada na cara dele e eu dou um bote em cima, tapo a boca para a turma que estivesse atrás não ouvisse. Aí não deu outra, saiu tudo direitinho. O cara deu uma batida na cara do sujeito, eu fui em cima, tapei a boca dele, puxamos ele para trás, mas a patrulha, o grosso da patrulha dele estava mais ou menos no meio da ravina. E quando a patrulha é de importância assim, a artilharia amarra um tiro para onde está a patrulha. Eu imediatamente comuniquei, pedi o tiro. A artilharia colocou a bomba como se estivesse colocando com a mão. Colocou em cima do grosso da patrulha alemã, que estava lá embaixo ainda, subindo o morro. Aí, tinha hora de voltar às 2 horas da madrugada. Eu falei: não vou ficar mais aqui, missão cumprida. A patrulha ou morreu ou foi embora, mas ela nunca mais vai querer subir esse morro para atirar na gente. E foi o que aconteceu. Pegamos 2 soldados, colocamos o ferido na mão dos 2 soldados e fomos embora para o nosso PC. Agora, para chegar onde estão os brasileiros, é quase mais difícil do que chegar aos alemães, porque tem senha,
a gente tem que saber a senha, tem que saber o número. Então, se eles perguntam, senha, a gente tem que falar. Depois, ele, além da senha, ele dá o número. O número combinado dentro do pelotão. Se for número 10, aí o nosso sentinela lá fala 5. Aí você responde 5, completa o número. Mas lá não deu certo esse negócio. Aí eu cheguei e gritava, sargento Nestor, patrulheiro, papel. Aí todo mundo aceitava e nós levamos. O camarada conseguiu, está sangrando, quebrou o nariz, etc. E dali ele foi ser medicado e eu fui descansar um pouco, porque foi dureza. Aí eu falei com o tenente, tenente, se eu tivesse ido às 9, eu chegava às 11, eles já estavam lá. Porque por acaso eles chegaram cedo também. Eu não sei se era costume deles, mas eles chegaram cedo para tirar à meia-noite e eu cheguei às 9 e antes deles chegar eu estava em condições de destruir a patrulha. Como aconteceu. Gente, nosso tempo está acabando. Só para encerrar a história da FEB aqui, em 29 de abril de 45, a FEB recebeu, na verdade, capturou uma divisão de infantaria inimiga completa, com 15 mil soldados. Foi isso? 15 mil soldados. E foi a primeira unidade aliada na Itália. Soldado da 148, alemã. Justamente. Então esses 15 mil soldados foram capturados por um batalhão da FEB, se tornando a primeira unidade aliada a capturar uma unidade completa alemã. Então, o fim da guerra na Itália se deu 3 dias depois. Essa divisão, quem queria que ela rendesse, porque ela já estava fechada pelas tropas brasileiras. O americano é que queria que ela rendesse para as tropas americanas. Mas o general, comandante da 148 alemã, quis se render a uma tropa brasileira. E depois de estar frente a frente, fechada toda, ela se rendeu. Pode continuar. Gente, para finalizar aqui, ó, o coronel está fazendo 100 anos dia 13 de julho, viu? Então uma salva de palmas para ele aqui. A gente agradece então a Campus Party pelo espaço, pelo tempo, viu? Vamos seguir a programação para a próxima palestra. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado a todos e desculpe se eu não correspondi às expectativas.